Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer dá posse a novos ministros e diz que vai entregar um país mais forte e pacificador. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isso encontrará. E você ainda vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Em um dos maiores encontros de tecnologia do país, o governo mostra programas para capacitar profissionais e ajudar a montar novas empresas. E também busca parcerias para incluir no mundo da internet jovens do Bolsa Família. Vamos falar ainda tudo sobre os medicamentos genéricos. Gabriela Noronha. Eles possuem o mesmo princípio ativo de um remédio de marca, os chamados medicamentos de referência. Mas será que além da embalagem existem outras diferenças? Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O presidente Michel Temer deu posse hoje a novos ministros. Foram empossados os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, do novo Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Governo e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Moreira Franco assume a recém-criada Secretaria-Geral da Presidência, que tem status de ministério. A pasta também vai abrigar secretarias que faziam parte da Casa Civil. O ministro Moreira Franco vai continuar comandando ainda o programa de parcerias de investimentos do governo, que realiza concessões à iniciativa privada, e explicou como vai ser sua atuação à frente da Secretaria-Geral. Nós possamos ter uma produção de conteúdo mais eficaz. Então não há absolutamente nenhuma tentativa de resolver uma crise política, um problema político, porque nós não estamos vivendo crise política. Ao contrário, ele acaba de dar uma demonstração que o rumo que nós estamos traçando para o país é o rumo que vai efetivamente nos permitir levar o Brasil a uma situação de reencontro com o crescimento econômico, com o investimento e com a geração de emprego. Primeira desembargadora negra do Brasil, Luz Linda Valois assume o recém-criado Ministério dos Direitos Humanos e vai ser responsável também pelas políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das minorias, pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade e também da criança e do adolescente e do idoso, por exemplo. A ministra afirmou que, para ela, a questão dos direitos humanos se relaciona com a inclusão de todos os grupos da sociedade. Direitos humanos é a inclusão. Nós temos que trabalhar para melhorar a condição de todo o ser humano. O deputado federal Antônio Embaçaí vai comandar a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política do Poder Executivo, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que substitui a pasta de Justiça e Cidadania, será chefiado por Alexandre de Moraes. O presidente Michel Temer disse que a decisão de criar o Ministério da Justiça e Segurança Pública se justifica pela necessidade de a União integrar de maneira mais firme as ações nessa área, ao lembrar as recentes rebeliões e massacres em unidades penitenciárias no país. O presidente disse contar com os novos ministros e com a sociedade para fazer o Brasil avançar. O nosso objetivo é colocar o país nos trilhos. Eu estou usando uma linguagem popular para dizer que o único objetivo é este. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isso encontrará. Encontrará um país ajustado, acertado e particularmente pacificado. Isto que é importante, porque é da união de todos que vai nascer a força do governo e a força da sociedade. A criação dos novos ministérios foi feita por medida provisória e já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Reportagem João Pedro Neto.
E durante a cerimônia de posse dos novos ministros, o presidente Michel Temer pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. Na noite de ontem, Michel Temer esteve no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para prestar condolências ao ex-presidente Lula. Foi constatado que a ex-primeira-dama não tem mais fluxo cerebral. Marisa Letícia foi internada em 24 de janeiro, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pelo rompimento de um aneurisma. Tudo sobre tecnologia num só lugar. É a Campus Party, que completa 10 anos este ano. Mais de 120 mil pessoas participaram de atividades, palestras e demonstração de novos produtos. Brasileiros cheios de ideias, prontos para empreender. E o governo federal também participa. Lá, o objetivo é mostrar programas para capacitar esses empreendedores e ajudar a montar novas empresas. Inovação, ciência, empreendedorismo, tudo amarrado com o gosto pela tecnologia. Andando pela Campus Party, nossa equipe encontrou o estudante de análise de sistemas Diógenes Lacerda. O jovem já se capacitou pelo Brasil Mais TI, um programa do governo federal que oferece cursos online e de graça. Eu fiz um de capacitação em Java, que até ele complementa bastante o que a gente aprende na faculdade, né? Para as jovens empresas com ideias inovadoras, o governo federal oferece o apoio do programa Startup Brasil. Uma empresa gaúcha desenvolveu um aplicativo para celular que cria listas de música feitas por especialistas para os diferentes momentos da vida. A Carla Vinci, que trabalha por lá, conta que eles receberam bolsas do governo federal para contratar e reter talentos. Esse poder aquisitivo para contratar pessoas é muito importante. O diretor de Inclusão Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Américo Bernardes, explica que o Startup Brasil busca incentivar empresas que criam tecnologias que ajudem no desenvolvimento do país. O desenvolvimento de startups como mecanismo fundamental de desenvolvimento é entendido pelo Ministério, como um elemento central para compor uma política de desenvolvimento do país. E até o final do ano deve ser lançada a Política Nacional de Startups, com regras claras para o setor e dando mais segurança para quem deseja investir nesses projetos. Conta o secretário especial da Micro e Pequena Empresa, José Ricardo Veiga. Muito importante que a gente tenha uma política nacional para que as pessoas olhem para o ambiente da startup e entendam como ele é regulamentado, como abrir uma nova empresa. Outra novidade é que até o final de fevereiro vai ser lançado o programa Empoderamento Digital. A ideia do governo é capacitar empreendedores para gerar renda com os negócios pela internet. Reportagem Leonardo Meira. E a tecnologia pode ser uma grande aliada para que jovens que recebem o Bolsa Família possam vencer a pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo nessa área digital de internet. Para isso, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, também esteve na Campus Party em São Paulo. Ele foi buscar parcerias para que jovens de baixa renda tenham acesso a conhecimentos de tecnologia. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, se reuniu com o CEO global do evento, Carlo Cosa, para quem expressou o interesse de desenvolver parcerias que deem condições para que os jovens de famílias pobres tenham acesso a este mercado. Em visita aos estandes, Terra conheceu jovens inovadores que buscam transformações sociais por meio da tecnologia, como Tiago Jucá, que é criador de uma startup que usa impressoras 3D para fazer próteses. Para o ministro Osmar Terra, iniciativas como esta devem ser exemplo, e o estímulo à criatividade e ao empreendedorismo é o caminho para mudar a realidade de milhares de adolescentes que hoje não têm perspectivas de um futuro melhor. O que nós queremos é inspirar esses jovens, que estão ligados, principalmente os ligados ao Bolsa Família, porque eles possam ter essa oportunidade. E o Campus Party, ele é uma forma de disseminação dessas experiências, que pode ser muito útil para nós, não só para os meninos, os jovens do Bolsa Família participarem do Campus Party, para eles verem o que é, eles terem acesso à informação, como também depois para ter cursos de capacitação desses jovens, para incluí-los nesse mercado digital que é extraordinário, que é o futuro. Osmar Terra também se reuniu com o presidente do Instituto Campus Party Brasil, Francesco Farrugia.
A intenção do encontro foi o desenvolvimento de uma parceria que possibilite aos jovens o acesso ao mercado da tecnologia e inovação. Para Francesco Farrugia, a atuação conjunta entre o governo e entidades da sociedade civil é o caminho para tornar isso realidade. Entre as características do jovem geek está a de ser colaborativo, de querer fazer coisas para os outros. Por exemplo, um cara que sabe robótica gosta de ensinar robótica a outro e não quer ser pagado necessariamente por isso. Então, se nós conseguimos canalizar toda essa energia, nós podemos acelerar os processos ou reduzir os danos da revolução digital. Estas parcerias integrarão as ações do Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo é a criação de condições para que as pessoas possam vencer a pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo. De Brasília, Carolina Graziadei. Ciência e tecnologia. Fique por dentro. E a gente está vendo aí que os brasileiros estão cada vez mais conectados à internet. E o uso dessa tecnologia avança. Dos computadores e telefones celulares, a internet chega a eletrodomésticos e outros objetos do nosso dia a dia. E o governo federal pretende fazer um plano para desenvolver esse novo mercado que pode trazer muitos benefícios para o país. Você sabe o que é a internet das coisas? Vou explicar. Esse termo se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar itens usados no nosso dia a dia à rede mundial de computadores. A gente vê por aí que cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à internet. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está desenvolvendo um Plano Nacional de Internet das Coisas. O objetivo é desenvolver políticas para esse setor, que podem trazer muito impacto no dia a dia do país, como explica o secretário de Política de Informática do Ministério, Maximiliano Martinhão. Desse poder de comunicação, você extrai benefícios. Existem exemplos para a área de fabricação de produtos, para a indústria, para a área de transportes, para a área de saúde, para diversos setores econômicos. O secretário disse também que o Brasil tem potencial para 42 milhões de aparelhos conectados usando a internet das coisas até 2020. Por isso, o Plano Nacional de Internet das Coisas está recebendo contribuições da população através de uma consulta pública. O graduado em Tecnologia da Informação, Mauro Miyashiro, de Campinas, São Paulo, já mandou sua sugestão e aponta por que é importante acompanhar as discussões. Eu acho que está em contribuir para a qualidade de vida e o aumento de produtividade, né? O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou que com o plano, o governo contribui e estimula um setor importante da economia, a tecnologia, com impacto no dia a dia dos brasileiros. A internet das coisas é uma grande oportunidade para a economia do Brasil avançar e se desenvolver, para que possamos gerar mais empregos, que é um dos grandes problemas do Brasil hoje. Você pode dar sugestões e indicar que ideias podem ser desenvolvidas para o plano até a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro. Anote aí o endereço na internet, www.participa.br/CPIOT. Reportagem Natália Kozlik. 19 horas 13 minutos no horário brasileiro de verão. Você é daqueles que quando vai à farmácia costuma comprar medicamentos genéricos? Daqui a pouquinho vamos explicar se eles realmente são eficazes no tratamento. O Estado de Sergipe aderiu hoje ao Plano Nacional de Segurança Pública. O termo de adesão foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, e o governador Jackson Barreto. O plano tem como foco a diminuição de homicídios, da violência contra a mulher e uma melhora no sistema prisional do país. Ele começou a ser feito há cerca de 8 meses e agora está ganhando a adesão oficial dos estados. É o que comenta o ministro Alexandre de Moraes. E ontem, em Natal, nós finalizamos isso para o Rio Grande do Norte, hoje aqui em Sergipe, semana que vem em Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e, na sequência, para as demais capitais. Nós vamos instalar nas 27 capitais em 2017, na região de fronteira, e em 2018, pegar as regiões metropolitanas de cada uma dessas capitais.
atenção! Você que quer conseguir uma bolsa em faculdade particular pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições para concorrer a uma das bolsas terminam daqui a pouco às 11h59 da noite e são feitas pela internet. O ProUni oferece mais de 214 mil bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares, 5% a mais em relação ao ano passado. Podem concorrer às bolsas estudantes de baixa renda que não tenham diploma de curso superior e que fizeram no mínimo 450 pontos no Enem. Para concorrer a uma bolsa integral, o estudante tem que comprovar uma renda familiar de até R$ 1.405 por mês. Para a bolsa parcial, em que o governo fica responsável por metade da mensalidade, a renda familiar mensal tem que ser de até R$ 2.810. As inscrições são feitas pela internet, em site prouni.mec.gov.br. O resultado sai na próxima segunda-feira. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil. E desde hoje o estudante aprovado no SISU, Sistema de Seleção Unificada, pode fazer a matrícula. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 8. A matrícula deve ser feita na instituição onde o estudante foi selecionado. 2017 começou com menos famílias endividadas do que o início de 2016. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que em janeiro deste ano, pouco mais de 55,5% das famílias tinham algum tipo de dívida. No começo do ano passado, esse índice era de mais de 61%. A pesquisa revela que o endividamento das famílias em janeiro deste ano é o menor desde junho de 2010, há quase 7 anos. Para a confederação que faz o levantamento, o recebimento do 13º salário e um menor consumo das famílias ajuda a explicar a queda na quantidade de endividados. Na opinião do economista José Luiz Pagnussá, o governo tem tomado medidas para aquecer o consumo, como a mudança na regra dos juros rotativos do cartão de crédito, que são aqueles cobrados quando não se paga a fatura na íntegra. No campo do crédito ao consumidor, várias medidas foram adotadas desde o final do ano passado. A mais recente, que teve bastante destaque na mídia, foi relacionado ao cartão de crédito. E ficar livre das dívidas é um alívio, foi o que sentiu o técnico de produção Gilberto Macedo. Depois que uma loja não aceitou um cheque dele de R$18, resolveu botar as contas em dia. Não renovou o cheque especial, cancelou o cartão de crédito e não fez novas dívidas no período. Agora eu quero comprar. Tanto é que eu agora já consegui até o meu apartamento lá na Samambaia aqui, comprei sem pegar dinheiro de ninguém. Vendi um carro que eu tinha, vendi o outro que era mais velho. Estou com um imóvel novo, graças a Deus, e não estou devendo nada. Para mais de 70% dos endividados, o cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida, seguido de carnês e pelo financiamento de carro. Reportagem Nazi Brum. Ayrton, você já tomou um medicamento genérico? Já tomei sim. E você sabe o que é um genérico? Gláucia, eu sei que possuem o mesmo princípio ativo dos medicamentos de marca e que costumam ser mais baratos. Pois é, Ayrton, a repórter Gabriela Noronha foi às farmácias e conversou com a Anvisa para explicar para a gente essa diferença. E principalmente para a gente saber se eles são seguros mesmo. Nas prateleiras das farmácias sempre é possível encontrá-los. É só procurar e lá estão eles, os medicamentos genéricos. Registrados no Brasil há 17 anos, os genéricos podem ser identificados pela embalagem, uma tarja amarela com a letra G. Eles possuem o mesmo princípio ativo de um remédio de marca, os chamados medicamentos de referência. Os genéricos vieram para aumentar a concorrência entre os laboratórios e oferecer à população um preço mais em conta. Mas será que além da embalagem existem outras diferenças? Jarbas Barbosa, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responde pra gente. É a mesma droga, a mesma substância, com o mesmo efeito. Só não tem o mesmo nome, porque o medicamento, quando ele é descoberto, se coloca um nome de fantasia nele, digamos assim. E o medicamento genérico usa somente o nome da substância, ele não pode usar um nome de fantasia. De acordo com Jarbas Barbosa, são feitos testes de qualidade rigorosos para garantir a segurança e a qualidade do produto. Assim, o consumidor pode comprar o genérico sabendo que ele é confiável. Nesse processo de registro, é requerido aqui na Anvisa teste definitivo que nós chamamos de bioequivalência. O que é bioequivalência? Em
indivíduos que são voluntários. É retirado no sangue, na urina dessas pessoas para verificar se a disponibilidade daquele medicamento genérico é exatamente equivalente ao do medicamento de referência. Francisco Alves, gerente de uma farmácia popular em Brasília, conta que o genérico é cada vez mais procurado no balcão. Os medicamentos já são procurados pelo cliente. Eu quero o genérico, então a gente indica o genérico para ele. Por quê? Porque nós sabemos que o genérico tem qualidade, o genérico é bem mais acessível para o bolso do consumidor. O servidor público Leandro Feitosa concorda. Ele vai à farmácia a cada 2 meses comprar remédios para o tratamento da mãe e conta que o genérico é o escolhido. Normalmente a opção é pelo genérico por ser mais barato e até hoje não tivemos problemas com o genérico. Hoje no Brasil existem 3.800 medicamentos genéricos registrados na Anvisa. A venda dos genéricos corresponde a 30% do mercado. Reportagem Gabriela Noronha. Às 19h21 no horário brasileiro de verão. Oi, gente, foi assim a recepção de quem chegou hoje à tarde no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Beija-Flor de Nilópolis levou bateria e passistas para botar os turistas em clima de carnaval. E quem viu, aprovou. Rio de Janeiro, terra do sol, do mar e de muito samba. E há poucos dias do carnaval, quem desembarcou no Santos Dumont teve uma surpresinha. Era uma das escolas mais tradicionais que se apresentava a todo vapor para receber quem vinha de longe, a Beija-Flor. Dona Zoara Maria tem uma loja no aeroporto e não foi a cadeira de rodas que a impediu de se divertir com a batucada. Claro que não. Só de eu ver o povo brasileiro já é suficiente. Eu senti tudo isso que eles fazem. E na festa teve de tudo: passistas, casal de mestre-sala e porta-bandeira. A apresentação é uma parceria da Infraero com as escolas de samba do Rio para dar aos turistas o gostinho do carnaval carioca. A vendedora Pamela Regolo ficou feliz de ver sua escola de samba favorita contagiando os visitantes. Para mim, o carnaval, ainda mais a minha escola de samba, é maravilhoso, né? Chegar aqui e ver uma apresentação da minha escola de samba é muito bom. Imagina para quem não é do nosso país, deve ser melhor ainda. Mais de 1 milhão de turistas devem curtir o carnaval no Rio de Janeiro. Na próxima sexta-feira, dia 10 de fevereiro, será a vez da Portela animar os passageiros no aeroporto Santos Dumont. Reportagem Natália Mello. A ampliação de investimentos entre Brasil e Argentina e o fortalecimento do Mercosul vão ser alguns dos assuntos discutidos na visita que o presidente argentino, Maurício Macri, faz ao país na terça-feira da semana que vem. A Argentina preside temporariamente o Mercosul. A ideia, segundo o embaixador Estivalé de Mesquita, é que os dois países trabalhem para fortalecer o bloco econômico, que é formado também por Uruguai, Paraguai e Venezuela. Vai se trabalhar para que nós possamos avançar o máximo possível na eliminação de barreiras que ainda existem ao comércio entre os países, no caso especificamente entre Brasil e Argentina, mas o Mercosul também tem um programa de trabalho para analisar as barreiras entre todos os seus integrantes. Nós também queremos avançar na negociação de alguns acordos como cooperação e facilitação de investimentos e de compras governamentais. Entre 2013 e 2015, o comércio entre Brasil e Argentina cresceu de 9 bilhões e 200 milhões de dólares para mais de 23 bilhões de dólares. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O Brasil vende para a Argentina principalmente carros, veículos de carga e peças para automóveis e tratores. O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, sobrevoou regiões afetadas por enchentes no Acre e anunciou o recurso de cerca de 4 milhões de reais para ações emergenciais na região. O dinheiro vai beneficiar mais de 104 mil pessoas afetadas pelas inundações e custear o envio de 107 kits de ajuda humanitária em socorro à população, como água, alimentos, colchões, materiais de higiene pessoal e limpeza. As cheias no estado do Acre já atingiram mais de 32 mil pessoas. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém plano de cargos e salários dos servidores de São Gonçalo, no Rio. Mulher que passou por tratamento de câncer deve ser readmitida no trabalho após demissão discriminatória. Empresas são condenadas a indenizar cliente por rompimento de próteses de silicone. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, manteve a lei de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que cria o plano de cargos e salários dos servidores do município. A norma prevê a progressão funcional dos servidores em razão da conclusão de nível de escolaridade, entre outros critérios. Lucas Scherer. A 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou nula a lei, considerando que ela criava distorção entre os servidores municipais. Assim, o tribunal equiparou a remuneração de servidores de São Gonçalo. Mas, no Supremo Tribunal Federal, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo alegou que a decisão terá impactos no plano de previdência. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Roberto Barroso considerou que a decisão do Tribunal Fluminense para declarar a norma inconstitucional somente poderia ser válida se tivesse sido da maioria absoluta dos componentes do tribunal. Diante disso, o ministro do STF suspendeu a decisão e manteve o plano de cargos e salários dos servidores de São Gonçalo. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de ex-assessor do ex-governador do Rio de Janeiro. Luiz Carlos Bezerra foi preso preventivamente por supostamente participar do esquema de corrupção durante a gestão de Sérgio Cabral como governador do estado. Fátima Uchoa. O ex-assessor foi preso preventivamente no âmbito da Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato que investiga a organização criminosa que seria chefiada pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A defesa alegou falta de fundamentação para a prisão de Luiz Carlos Bezerra e acrescentou que não há elementos concretos que a justifiquem. Por isso, pediu que o ex-assessor respondesse ao processo em liberdade. Mas o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou liminar em habeas corpus a Bezerra, entendendo que não houve qualquer ilegalidade na prisão. Justiça do Trabalho determina readmissão de empregada que foi demitida após tratamento de câncer. A empresa ainda deve pagar R$10 mil à trabalhadora por danos morais. Ricardo Viula. A empregada disse que foi demitida do trabalho depois que voltou de uma cirurgia para tratar o câncer. Por isso, afirmou que a dispensa foi discriminatória. Já a empresa negou que a dispensa tivesse caráter discriminatório. Mas, para a juíza do caso, no Distrito Federal, o trabalhador doente é alvo de preconceito e necessita do trabalho para arcar com tratamento e outras necessidades. Empresas são condenadas a indenizar cliente por rompimento de próteses de silicone. A mulher vai receber R$30 mil e ainda ser ressarcida pelas despesas com cirurgia reparadora. Emily Almeida. A mulher contou que fez os implantes no ano de 2006, utilizando próteses importadas. 3 anos depois, foi constatado o rompimento dos silicones. Por causa disso, ela teve que fazer cirurgia reparadora, que a deixou impossibilitada de amamentar. A Justiça de Brasília considerou que os fornecedores de produtos e serviços têm o dever de reparar os danos. Por isso, a importadora do silicone e a fabricante do produto devem indenizar a mulher. Turista que ficou 18 dias apenas com a roupa do corpo em Lisboa deve ser indenizada por empresa aérea. A passageira teve a mala extraviada quando fazia o trajeto de Porto Alegre a Portugal. Carlos Ribeiro. A mulher viajava com o marido para comemorar o aniversário de casamento e disse que recebeu a bagagem apenas quando retornou ao Brasil. Ela alegou que o orçamento da viagem foi comprometido porque teve que comprar vários pertences em Lisboa. A Justiça de Santa Catarina entendeu que ela deve ser ressarcida pelos gastos e condenou a empresa TAP, Transportes Aéreos Portugueses, a pagar R$15 mil de indenização. Homem é condenado pela Justiça de Goiás por quebrar portão da casa da ex-mulher e ameaçá-la. O juiz entendeu que foi comprovado que o ex-marido chutou o portão da casa à meia-noite até conseguir entrar na casa. O homem deve prestar serviços à comunidade por 2 meses, além de pagar um salário mínimo para a ex-mulher pelos danos no portão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eunício Oliveira discute pauta de votações do Senado com líderes dos partidos na terça-feira. Randolfo Rodrigues reforça que fará oposição às reformas da Previdência e Trabalhista. Já Garibaldi Alves diz que Brasil precisa adotar idade mínima para a aposentadoria. Senadores estudam projeto que inclui na CLT normas para o teletrabalho. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, se reúne na terça-feira com os líderes dos partidos para discutir a pauta de votações do plenário. Ele pediu à Câmara a aprovação do projeto que trata da tramitação das medidas provisórias, como explica a repórter Érica Christian. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirmou que a reunião de terça-feira cumpre a promessa de campanha de definir conjuntamente com os líderes o que será votado pelo plenário. Ele não adiantou nenhum projeto, já que espera a lista de sugestões das propostas que estarão na pauta. Farei uma reunião com os líderes para que a gente possa desenvolver uma pauta que não seja uma pauta do presidente, mas que seja uma pauta da casa, representada por todos os líderes. Eunício Oliveira lembrou, no entanto, que a pauta está trancada por duas medidas provisórias, uma que trata da reestruturação da empresa Brasil de Comunicação e outra da reforma do ensino médio. Ele já pediu ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, a votação de um projeto já aprovado pelo Senado que muda as regras de tramitação das medidas provisórias. Nós temos que agilizar esse trâmite que está na Câmara, que nós aprovamos aqui já há mais de 4 anos, para que a gente possa destravar a pauta. O presidente do Senado disse ainda que dará agilidade à votação da reforma da Previdência, mas ressaltou que as mudanças no sistema de aposentadoria serão devidamente discutidas. A aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista foi apontada como crucial na mensagem que o presidente Michel Temer enviou para a abertura dos trabalhos do Congresso em 2017. Mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não concorda com isso e afirma que a população não deveria ser prejudicada por erros do governo. Essa crise que foi construída pelos mais ricos e por políticas econômicas equivocadas por parte do governo. Essa crise que aí está não pode ser depositada à sua conta através da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e outras nas costas dos servidores públicos, dos trabalhadores, daqueles que são os mais pobres. Então, se essas reformas vierem, nós aqui iremos fazer oposição. Já o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, acredita que alguns pontos da reforma serão mudados pelo Congresso Nacional. Essencial para o senador é a adoção da idade mínima para a aposentadoria, como já ocorre em vários países. O que interessa mais nessa reforma, que não deixa de ser polêmico, mas que no mundo inteiro nós já temos, é uma idade mínima que o Brasil não tem para gerações futuras e que isso precisa ser adotado porque há um envelhecimento da população e há um déficit crescente. O Senado estuda a regulamentação do trabalho à distância e do teletrabalho, que é realizado com auxílio da internet e dos celulares, por exemplo. Proposto pelo senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, o projeto está em exame na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é modernizar a CLT, que é de 1943, para incluir a nova modalidade de trabalho que existe hoje graças às novas tecnologias. A reportagem de George Cardim. Entre outros pontos, o texto substitui o controle de jornada de trabalho pela avaliação de metas a serem cumpridas e impede a contratação de empregados estrangeiros sem autorização do Ministério do Trabalho. O projeto impede o pagamento de horas extras, a não ser quando solicitadas pelo empregador, mas assegura o ressarcimento de gastos extraordinários durante o trabalho, vale alimentação e metade do vale transporte. Eduardo Amorim lembrou que o teletrabalho garante mais autonomia ao trabalhador
e é uma tendência mundial, sem uma lei específica no Brasil. Regulamentar uma realidade diferente daquela realidade da década de 40, quando a CLT foi instituída. O mundo hoje é uma aldeia digital. Você não precisa sair de suas casas para trabalhar. Então a realidade hoje é que existe sim o teletrabalho e que só tende a crescer, fruto aí, com toda certeza, da evolução tecnológica. E não podemos ter essa omissão legislativa. Essa omissão precisa ser corrigida. O senador Valdemir Moca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, prevê que o Brasil atrairá investimentos na área farmacêutica quando virar lei o projeto das novas regras para as pesquisas clínicas com seres humanos. A proposta acelera a liberação de pesquisas, facilita o teste de novos remédios e torna mais ágil o registro de medicamentos para o tratamento de doenças como câncer e diabetes, por exemplo. Além disso, fixa regras para garantir a proteção dos participantes da pesquisa. Na avaliação de Valdemir Moca, a proposta é um avanço porque desburocratiza as pesquisas clínicas no Brasil. Nós vamos trazer para o Brasil mais investimento, porque hoje, do jeito que está, o Brasil está perdendo investimento nessa área. As grandes indústrias de fármacos estão procurando outros países onde não tenha tanta burocracia. É claro que o projeto prevê garantias, tem que ter uma disciplina e tem que ter toda uma sequência para aí, então, a pesquisa chegar a um medicamento. Proposto pela senadora do PP gaúcho, Ana Amélia, o projeto com novas regras para as pesquisas clínicas já foi aprovado pelas comissões do Senado, mas há um pedido para que seja votado também pelo plenário antes de ir para a Câmara dos Deputados. Uma contribuição à ciência brasileira, mas sobretudo aos pacientes que aguardam ter o direito à esperança de um tratamento para essa grave doença, que é o câncer, o Alzheimer e outros. Há um ano entrava em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, que tem o objetivo de garantir igualdade, acessibilidade, respeito pela dignidade e autonomia dos brasileiros que têm deficiência física ou mental. Detalhes com a repórter Rebeca Ligabi. A Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe importantes inovações para esta parcela da sociedade. Entre os avanços estão a oferta de profissionais de apoio escolar em instituições privadas sem custo para as famílias e o direito de casar ou constituir união estável. Autor da proposta que originou a lei, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que o Estatuto trouxe mudanças em diferentes áreas. A lei ela amplia direitos em todas as áreas, no campo da saúde, da educação, da habitação, no campo da sensibilidade, do trabalho, da política de cotas. Ela traz benefícios para 45 milhões de pessoas. O servidor público Hernandes Feitosa, de Brasília, é cego e elogia a iniciativa, mas acredita que ainda vai levar um tempo para que os efeitos sejam mais práticos. Vai demorar um tempinho ainda para algumas empresas, algumas instituições se adaptarem. Mas a ideia e a intenção é muito boa, realmente. Para o professor de inglês Rodrigo Castanhas, que precisa usar uma cadeira de rodas para se locomover em longas distâncias, há uma grande necessidade de conscientizar a população em relação aos direitos da pessoa com deficiência. A lei propriamente dita, ela é fantástica. Só que no dia a dia, acho que deve haver uma maior conscientização. Nossa população tem que ver que a facilidade para o deficiente não é um privilégio. E é o que a lei está querendo mostrar, que é um direito para eu ficar com a minha sensibilidade física de igual para igual com uma pessoa que é, entre aspas, normal. Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Heredia e Luciomar Rodrigues. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU.
Escute essa você que deseja se capacitar. Conheça os cursos do Tribunal de Contas da União, todos pela internet e são auto-instrucionais. Ou seja, você pode acompanhar no seu ritmo. Uma opção é estudar o controle exercido por conselhos de assistência social. Outro curso oferecido é Fundamentos de Convênios com utilização do Siconv. Você ainda pode escolher o curso de Obras Públicas de Edificação e Saneamento e o de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira. E você ainda pode se qualificar em Controles na Administração Pública. Todos esses cursos são gratuitos. Para se matricular, você entra no portal do TCU, www.tcu.gov.br, clica no ícone da Educação Corporativa e escolhe o seu curso. Bons estudos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Líderes apontam reformas como prioridades das bancadas em 2017. Deputados pedem que dinheiro da Previdência fique restrito ao setor. Congressistas destinam recursos de emendas para a saúde pública. Boa noite. Ao reafirmar seu compromisso com a melhoria do atendimento na rede pública de saúde do Rio de Janeiro, Francisco Floriano, do Democratas, priorizou o setor na destinação das emendas parlamentares. Ele cita como exemplo a estruturação de unidades de saúde básica. Minha obrigação com a população do Rio de Janeiro era clara: cuidar da saúde. E a maior parte das minhas emendas sempre foi nessa área. Por exemplo, a estruturação das unidades de saúde básica especializada, ou seja, comprar materiais de reforma, ampliação e compra de insumos que muitas das vezes a médica reclama não tem uma luva, há outros que reclamam não há esparadrapo, não há gases. Então é necessário e graças a Deus nós apresentamos quase 12 milhões já contemplados nessas cidades do meu estado do Rio de Janeiro. Outra bandeira que Francisco Floriano defende é a da educação. Ele afirma que o descaso com as escolas é grande e, para reverter a situação, também destinou recursos para a compra de mobiliário e para a reforma de escolas. Por meio de emendas parlamentares, Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, garantiu investimentos para o município de São José dos Pinhais. De acordo com o parlamentar, a cidade será contemplada com mais de 20 milhões de reais, recursos que vão beneficiar diversas áreas como saúde, educação, esporte e infraestrutura. Além disso, Leopoldo Meyer informa que o Hospital São José foi uma de suas prioridades na destinação de recursos para a compra de equipamentos. Participamos neste ano da entrega de alguns dos novos equipamentos e da reforma do Hospital São José. Resultado dos recursos de uma das nossas emendas que garantiram quase 2 milhões para o hospital por intermédio do Ministério da Saúde. Esses recursos possibilitaram compra de mais equipamentos que tornaram o centro cirúrgico do hospital referência na área de cirurgia por vídeo. Ao longo do nosso mandato em Brasília, já conseguimos destinar mais de 12 milhões para o Hospital São José, além de outros 2,7 milhões para as demais áreas de saúde do município. De acordo com Dâmina Pereira, do PSL, a cidade mineira de Lavras vai receber o maior investimento público em saúde. A deputada já destinou mais de 5 milhões de reais em emendas parlamentares para a construção do Hospital do Câncer no município. Eu destinei já um valor, já está pago, de R$ 6.813.361. Esse valor é a primeira parcela de tudo aquilo que eu vou destinar durante todo o meu mandato para que seja feita a construção desse Hospital do Câncer, que é um hospital de extrema importância, pois na minha cidade a gente sabe a dificuldade dos pacientes em ter que se deslocar para cidades distantes para ter este atendimento. Além dos recursos para a saúde, Dâmina Pereira também destinou emendas parlamentares individuais para os setores de infraestrutura, educação e turismo. Previdência. A maioria dos partidos com representação na Câmara dos Deputados já escolheu os líderes que falarão pelas bancadas em 2017. Na reportagem a seguir, acompanhe as prioridades apontadas pelos líderes do PRB, do PHS e do PSOL. Novo ano legislativo, novos líderes são escolhidos por cada partido. O novo líder do PRB, o deputado Kleber Verde, do Maranhão, afirma que seu partido terá como prioridade as propostas que atuem para gerar empregos no país. Ele acredita que algumas reformas propostas pelo governo devem agir nesse sentido, mas explica que o PRB vai discutir com profundidade todos os temas e citou a reforma da Previdência. É uma reforma necessária, sabemos, mas é preciso identificar
ponto a ponto, verificar a questão da possibilidade da mudança do tempo de contribuição, a questão da idade, ou seja, fazer toda uma avaliação para que nós não possamos prejudicar o trabalhador que já está com o seu direito adquirido à aposentadoria. Esse é um fato que o PRB não abrirá mão, ou seja, não prejudicará direito adquirido. Tampouco colocará em risco o direito dos trabalhadores que estão na iminência de buscar a tão sonhada aposentadoria. Kleber Verde também disse que a revisão do Pacto Federativo é uma necessidade porque estados e municípios não têm os recursos suficientes para atender às responsabilidades que lhes são atribuídas. Diego Garcia, do Paraná, novo líder do PHS, também destaca a questão do emprego, mas coloca entre as prioridades do partido a discussão do direito à vida. Quanto às reformas, o deputado explica que uma discussão importante é sobre a reforma política. A legislação, da forma que está hoje, ouço dizer por muitos parlamentares de grandes partidos que se manter do jeito que está, nós vamos ter uma renovação tremenda em 2018. Então, existe muita gente preocupada com isso e por isso também quer mudar a legislação e então entra de novo essa discussão da reforma política. O que nós queremos é que, de fato, nós possamos propor um projeto que traga e que possa proporcionar de que pessoas que venham do meio da nossa sociedade e que talvez nunca tenham ocupado o posto, um cargo como deputado federal, possam ter condições de disputar a eleição de forma igualitária. Pela legislação atual, as campanhas eleitorais não podem mais ter dinheiro de empresas. Glauber Braga, do Rio de Janeiro, líder do PSOL, diz que seu partido quer ampliar cada vez mais o contato com a sociedade. E, nesse sentido, a reforma política defendida é a que busca mais participação do povo nas decisões. O PSOL, segundo Braga, também terá como prioridade a resistência às reformas propostas pelo governo. A pauta que o governo está encaminhando para o Congresso é a pior possível. É para retirar direitos da maioria dos brasileiros, daqueles que têm os menores rendimentos e da classe média, exatamente para transferir renda para quem já tem muita grana no Brasil, que é o setor financeiro, são os banqueiros. O que a gente tinha que estar discutindo aqui no parlamento para ampliar a arrecadação é a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, é a auditoria da dívida pública brasileira e não retirar dos aposentados, de quem se dedicou a vida trabalhando com rendimentos muitas vezes baixos e querer fazer com que esse trabalhador venha pagar ainda mais pelo peso de uma crise que não foi ele quem criou. 26 partidos têm representação parlamentar na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Crítico da reforma da Previdência, Ronaldo Lessa, de Alagoas, informa que a orientação do PDT é votar contra o projeto enviado pelo governo federal. O deputado também é contra a lei que autoriza que 20% das receitas da União sejam desvinculadas das destinações fixadas na Constituição. Segundo Ronaldo Lessa, é necessário mostrar os números para esclarecer à população brasileira o verdadeiro déficit previdenciário. Eles dizem que há a previdência deficitária, mas 30% da previdência é retirado na desvinculação da receita da União. Além do governo fazer subsídios, vai dando isenções do PIS e outras contribuições que seriam recursos para a Previdência. Portanto, nós não concordamos com os números apresentados. Nós sabemos que a longevidade aumenta, que até no Nordeste e no Norte, que a idade média de vida é menor do que nas outras regiões mais desenvolvidas no país, e não está se levando em consideração isso. Nós sabemos que está aumentando, então é preciso fazer ajustes. Mas um ajuste que seja discutido com a sociedade. Ao criticar a desvinculação de receitas da Seguridade Social, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende que o que for arrecadado em nome da Previdência seja aplicado apenas na própria Previdência. De 2008 até agora, em média, nesses 7, 8 anos, a Previdência teve um superávit entre 50 e 70 milhões de reais. Então não é pouco o superávit. Mas o governo diz, mas falta dinheiro. Sabe por que falta dinheiro? E falta porque o governo desvia todo mês 30% do que é arrecadado da Previdência para a DRU, desregulamentação da Receita da União, para fazer um fundo para pagar juro, da mãe do juro, do pai do juro. Aí, coberta curta, tira dos pés.
para tapar a cabeça, tiro da cabeça para tapar os pés. O deputado critica a proposta em tramitação na Câmara que prevê que para se aposentar aos 65 anos de idade sejam necessários 49 anos de contribuição. Pompeu de Matos argumenta que apesar da expectativa de vida estar aumentando, não se pode dizer que ela é a mesma em todos os estados do país. O governo prevê um déficit de 181 bilhões de reais na Previdência para 2017. O rombo é um dos motivos usados pelo governo para elaborar a reforma do sistema previdenciário. No entanto, Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, rebate o argumento do governo. De acordo com a deputada, o problema da Previdência não é o custo, e sim a aplicação dos recursos em outras áreas. Várias entidades de classe, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, desmentem a versão do governo e provam que a Previdência arrecada mais do que gasta e é superavitária. Mas boa parte dos recursos são desviados para outros fins, como o pagamento de juros e serviços da dívida pública, a desvinculação de receitas da União, a DRU, leva 30% da arrecadação da Previdência, cerca de 100 bilhões de reais, metade do rombo que o governo federal anuncia na Previdência. Janete Capiberibe também cobra do governo maior eficiência na fiscalização contra a sonegação de impostos. De acordo com a deputada, só no ano passado o Brasil perdeu com sonegação cerca de 50% da arrecadação previdenciária anual. No entendimento de Vicentinho, do PT de São Paulo, a reforma da Previdência, como foi proposta, acaba com o direito à aposentadoria. Na avaliação do deputado, a intenção do governo é prejudicar a vida do trabalhador, principalmente dos mais jovens. O objetivo desse projeto apresentado é atingir os interesses dos grandes grupos econômicos. A Câmara está rodeada de urubus do capital nacional e internacional, como já fizeram no Chile e em outros países, acabando com a previdência pública e criando aí a previdência privada para se adquirir mais lucros em detrimento de quem trabalha e produz nesse país. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, dos jovens que um dia vão se aposentar. Nós estamos brigando hoje para que daqui dos próximos anos não haja falência da dignidade do trabalhador no quesito direito à aposentadoria. Vicentinho pede que a população se mobilize contra a proposta enviada pelo Poder Executivo. Na opinião do deputado, a pressão popular é fundamental para garantir direitos e preservar interesses da sociedade. Economia. Está pronto para ser votado no plenário o projeto que legaliza e regulamenta as atividades de cassinos, jogo do bicho e bingos no país. Ao se manifestar contra a matéria, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, argumenta que os jogos de azar já prejudicaram a vida de muitos brasileiros. O que os bingos faziam com que as pessoas vinham aos bingos, deixavam o seu dinheiro, a sua aposentadoria e depois recorriam ao crédito consignado para poder pagar as suas contas do bingo. Então, quantas pessoas nós tivemos aí que tiveram seu pouco patrimônio dilapidado, pessoas inclusive vendendo patrimônio, pessoas idosas, para gastar no bingo. Esse não é o caminho, esse não é um caminho de desenvolvimento. Desenvolver um país com jogo não é o correto. Para Gilberto Nascimento, o Brasil deve priorizar investimentos em ciência e tecnologia para impulsionar o desenvolvimento. Ele acrescenta ainda que o país não está preparado para lidar com os jogos de azar legalizados. O Senado analisa a sugestão popular que propõe a extinção da imunidade tributária das igrejas. De acordo com a Constituição de 1988, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são proibidos de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. João Campos, do PRB de Goiás, ressalta que não existe possibilidade de a sugestão virar projeto e tranquiliza as lideranças religiosas. Eu quero tranquilizar todas as lideranças religiosas do país, evangélicos, católicos, espíritas, enfim, todas, de que isso não tem possibilidade de acontecer. Nós estamos num Estado laico. E é exatamente porque o Brasil é um Estado laico, é que o Brasil não cobra imposto de igreja, mas também não dá dinheiro para a igreja, não é? A Constituição diz que o Estado brasileiro não pode subvencionar a igreja de qualquer culto. Por quê? Porque é um Estado laico.
Na medida que também não pode subvencionar, não pode cobrar imposto. Essa é a regra que está na Constituição do Brasil. Na avaliação de João Campos, o relator da matéria que tramita no Senado, deve arquivar a sugestão por ser, segundo ele, inconstitucional. Promulgada em dezembro, a emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos, segundo análise de Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro, vai prejudicar serviços básicos à população. O pior setor afetado com a nova norma, diz o parlamentar, é a saúde pública. O Conselho Nacional de Saúde calculou que a saúde vai perder 424 bilhões de reais nos próximos 20 anos com a vigência dessa PEC. Isso significa que as filas nos hospitais públicos e a demora na realização de procedimentos vão aumentar, assim como a escassez de medicamentos. A nossa população vai envelhecer e vai precisar de ainda mais cuidados no futuro. Para corrigir essa deficiência, o governo ilegítimo propõe a criação de planos de saúde populares. Isso claramente cria mais um problema para o povo, que além de gastar mais, vai receber um tratamento pior e terá que recorrer ao SUS de qualquer forma. Chico D'Angelo avalia também que a emenda vai retirar 58 bilhões de reais da educação nos primeiros 10 anos de vigência. Ele diz que o valor vai prejudicar todas as metas do Plano Nacional de Educação e pode, inclusive, acabar com a gratuidade das universidades públicas. Desenvolvimento Regional. A pedido de Luiz Cláudio, do PR, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara visitou as usinas termoelétricas de Rondônia. O deputado explica que as usinas Rio Madeira e a Termonorte estão paralisadas porque a geração de energia com uso de óleo diesel tem um alto custo. Para resolver o problema e produzir energia confiável e sustentável, Luiz Cláudio defende a construção de um gasoduto. Assim, as usinas poderão funcionar movidas a gás e não a óleo diesel. Com o funcionamento dessas termoelétricas a gás, nós vamos ter energia sobrando e exportar para os outros estados da Federação Brasileira com um custo bem mais baixo. Além disso, uma energia sustentável, uma energia renovável que não tem nenhum impacto no meio ambiente. Por isso que nós estamos sugerindo ao governo federal a construção de um gasoduto de Coari, no Amazonas, até Porto Velho, para viabilizar a produção de energia a gás dessas duas usinas que estão paralisadas, além também de fomentar outros segmentos, outras atividades industriais. A cada real aplicado em saneamento básico, R$4 são economizados em saúde pública. Como médico, Irã Gonçalves, do PP, informa que uma de suas principais bandeiras no parlamento é o aperfeiçoamento do setor. Ele destaca que em Roraima, por exemplo, importantes obras estão sendo feitas para melhorar a qualidade de vida da população. Nós estamos fazendo grandes obras. Uma obra de abastecimento de água no município do Bonfim, que vai contemplar toda a capital do município e vai levar água tratada de boa qualidade a cerca de 12 mil pessoas. Outra obra importante é uma obra de saneamento que vai sanear 100% dos domicílios do município de Rorainópolis, o nosso maior município do interior, a maior cidade do interior, que tem mais ou menos 40 mil habitantes, e nós estamos lá fazendo uma grande obra de saneamento no valor de 12 milhões de reais. Irã Gonçalves acrescenta ainda que o governo federal vem aplicando recursos para sanear 100% das residências de Iracema. Segundo previsão do parlamentar, toda a obra ficará pronta em julho deste ano. Meio Ambiente. Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, considera que 2016 foi um ano produtivo na discussão sobre avanços à proteção do meio ambiente. Nós fizemos grandes audiências públicas com assuntos importantes, telhados verdes, que é algo que as grandes cidades têm se preocupado muito, energias limpas, como energia solar, por exemplo. Fizemos audiência do Programa Antártico Brasileiro, discutimos a proibição de descarte irregular de resíduos sólidos, debatemos a conservação do bioma cerrado, os desafios da agricultura, produtividade, sustentabilidade, um debate importante sobre os lixões, que é algo que também tem um grande impacto negativo na saúde das pessoas. Cursos importantes, fizemos um curso de legislação ambiental que bateu o recorde da Câmara dos Deputados. Luiz Lauro Filho destaca ainda que representou a Câmara na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas de 2016 no Marrocos. O deputado explica que lá foram discutidas várias ações para minimizar os danos causados pelo aquecimento global. Política.
Ao fazer um balanço positivo das atividades dos 2 primeiros anos desta legislatura, Cabo Sabino do PR do Ceará informa que apresentou mais de 120 projetos e que tem realizado um trabalho de aproximação com a população. Apresentamos nesses 2 anos mais de 120 projetos de lei de interesse do povo brasileiro, aprovamos já inclusive alguns aqui na casa, outros estão tramitando. E para mim foi um momento muito marcante na minha vida. Cheguei nessa casa com 120.485 votos. Temos trabalhado continuamente para que o mandato seja do povo brasileiro. Recebemos sugestões de mandato pelo e-mail da Câmara, através do site. E isso nós temos feito um trabalho de aproximação cada vez mais com a população. Cabo Sabino espera que 2017 seja um ano mais tranquilo, destacando que os últimos 2 anos foram marcados pelo impeachment da presidente da República, pela cassação do presidente da Câmara e por medidas impopulares. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.